Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? E aí? Eu sou o professor Felipe. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. É isso que eu desejo para vocês nesse momento difícil que a gente está enfrentando. Eu estou trazendo mais uma videoaula para vocês de história, tá? Dessa vez eu trouxe um conteúdo novo, conteúdo que vocês acho que vão gostar, né? Todo mundo gosta disso. Guerra, né? Guerra, não sei, mas o pessoal gosta de guerra, né? Então, vamos lá, né? Primeira Guerra Mundial hoje, ó. O primeiro slide aqui, vou jogar na tela para vocês. Primeira Guerra Mundial, tá? Nós vamos falar sobre a Primeira Guerra hoje, tá? Tem até o soldado de máscara aqui para combinar com a pandemia. Mas, ó, vamos seguir. Segundo slide, ó, acompanha comigo. Segundo slide aqui, ó. Vamos falar sobre o contexto e os antecedentes, tá? Que é mais ou menos ali no período que a Europa passa entre 1850 e 1914. Perceba que a história ela vai se encaixando, os períodos vão se encaixando. Nós estávamos falando de África, neocolonialismo, principalmente da África, do continente africano, onde onde as potências europeias colonizaram o continente africano e asiático, principalmente o africano, né? E o asiático também. Mas nós falamos mais de África, né? E aí, devido a isso, né, houveram várias tensões na Europa também, não só devido a isso, a colonização afroasiática, né? Mas também há vários outros fatores que a gente vai ver aqui, tá? Mas a história vai se encaixando, perceba isso, né? Nós falamos de África e agora nós falamos de neocolonialismo, né? Na África e na Ásia, e agora nós vamos falar, né, de Primeira Guerra, né? Porque isso tem tudo a ver, tá? Vamos lá. Os antecedentes, contextos e antecedentes. Ó. Segunda Revolução Industrial, é o primeiro, 1850. As coisas estavam mudando muito na Europa e muito rápido. Estavam a todo vapor, né? Modo de produção, as fábricas estavam produzindo muitos mercados, estavam se abrindo, né? Estavam vendendo muita coisa, comercializando, a globalização estava se desenvolvendo, né? Os continentes estavam se interligando, né? Surgimento das ferrovias, né? Enfim, muita coisa acontecendo, né? As tecnologias se desenvolvendo, a ciência, né? Então a Revolução Industrial ela traz muita evolução, sem juízo de valor. Não estou falando que é bom ou ruim, mas ela traz muita evolução, né, nesse sentido, né, que contribui para essas tensões na Europa também se desenvolverem e eclodirem na Primeira Guerra. Tá? Próxima coisa, Guerra Franco-Prussiana, tá? Que ocorreu durante um ano, 1870 a 1871 ali. Os alemães vencem a França e anexam a região da Alsácia e Lorena, tá? E tem o Tratado de Frankfurt, né? Os alemães, o imperialismo alemão, né, que começa ali quando a Alemanha é unificada, né, no final do século XIX, né? Vocês, que é o próximo item, inclusive, ali que vocês veem, do slide, unificação da Itália e da Alemanha em 1871, né? A Alemanha começa a praticar o imperialismo, né? E eles praticam esse imperialismo nas colônias, né, que eles têm na África e na Ásia, mas aí não satisfeitos eles começam a fazer isso na Europa também, né? E aí pegam ali, né, na mão grande a Alsácia e Lorena da França. E isso também gera conflitos, grandes conflitos, que vão eclodir na Primeira Guerra também.
A unificação da Itália e da Alemanha, né, são duas potências a mais ali para concorrer, né, isso vai gerar desavenças também, principalmente com a Inglaterra, com a França, né, que já são potências velhas ali de guerra, né, na Europa. O acirramento das tensões entre França, Alemanha e Inglaterra, né, como eu disse, uma nova potência ali, um novo player ali no embate, né, da corrida, né, europeia, né, e aí as tensões aumentam, né. E por último a Conferência de Berlim, partilha da África, né, aquilo tudo, aquela concorrência, né, desenfreada, né, para ver quem ganha mais, né, quem ganha mais matéria-prima, quem ganha mais espólios, né, dos saques, né, no continente africano, no asiático, né, quem ganha mais territórios, né, quem enfim, produz mais, né, aquilo gera conflitos e as potências vão se atritando ali, entrando em atrito. E aquilo vai formando um barril de pólvora. A Europa vai se tornando um barril de pólvora. Tá? Próximo slide, vamos para o próximo slide. Dentro de tudo isso aqui, né, dentro da Europa do século XIX, né, o que está rolando também? Está rolando um paradoxo ali, né? O que é paradoxo, né? São coisas diversificadas ali, né? São coisas opostas, né? São duas coisas opostas, né? De um lado, você tem um grande otimismo, né? Trazido pela cultura da Belle Époque, que foi do final do século XIX ao início do XX, né? Que tinha um grande otimismo, né, com as produções culturais, com a moda, né, e era muito popular na França, principalmente, né, popular entre a elite, uma elite cultural, né, e financeira também. Né, você tinha esse otimismo, né, as pessoas estavam dançando, fazendo festas, né, fazendo reuniões, né, se reunindo e produzindo culturalmente, voltados para a cultura da Belle Époque, enfim, né, esse grande otimismo, né, voltado para esse movimento. E de outro lado, né, do outro lado, tinham as grandes tensões já ocorrendo, né, como por exemplo a questão sérvia, né, que já começava ali no início do século XX, né, que teve a Primeira Guerra Balcânica, por exemplo, em 1912 a 1913. Né? A Sérvia fazia parte ali da região dos Balcãs, né, da Península Balcânica, né, que é uma pontinha ali da Europa, uma península, que era chamada de barril de pólvora, por exemplo, né, porque tinha vários conflitos ali. Né? E a gente vai entender por quê. Então, o que vocês têm que pôr em mente. Né? Havia-se também um paradoxo na Europa nessa época, né? Coisas opostas ali, sentimentos opostos, né? De um lado, grande otimismo, né? A Europa está vivendo um momento otimista com a Belle Époque, né? O lado otimista, mas também de outro lado, do outro lado, né? Estava vivendo grandes tensões, né? Um momento pessimista, né? Com as tensões principalmente da região dos Balcãs, né? Vamos para o próximo slide aqui, ó. O barril de pólvora da Europa, Península dos Balcãs, como eu falei aqui para vocês, ó. Vamos lá. Vamos entender o que é esse barril de pólvora. Siga no slide, ó. O Império Turco-Otomano, em declínio, enfrentava inúmeros movimentos nacionalistas na região dos Balcãs. Movimentos de independência, tá? Queriam a independência do país. Não queriam mais fazer parte do Império Turco-Otomano, que era um império gigantesco. Tá? Então vamos lá. O Império Turco-Otomano em declínio enfrentava inúmeros movimentos nacionalistas na região dos Balcãs, viabilizando a anexação da Bósnia-Herzegovina ao Império Austro-Húngaro, e a Sérvia pretendia criar a Grande Sérvia, né? Então, tinha dois grandes movimentos ali, né? Ao ocupar territórios dos austríacos e dos turcos. Tá?
O Império Russo apoiava movimentos separatistas, tendo em vista uma saída na região pelo mar Mediterrâneo, o que gerou tensões com a Áustria-Hungria, que dispunha de um império multinacional de austríacos, alemães, húngaros, romenos, italianos e eslavos. Então, olha só, a região dos Balcãs pertencia ao Império Turco-Otomano, né, que é outro império, né, velho, né, um império pesado, gigante, difícil de controlar, que já estava em decadência, acabando já estava acabando o império, se desfazendo, né, e aquelas tensões estavam rolando, a região dos Balcãs estava ali, né, com várias tensões, estava rolando o pan-eslavismo, né, que é o movimento aí dos eslavos querendo a independência, né, da Bósnia-Herzegovina, queria se juntar ali ao Império Austro-Húngaro e a Grande Sérvia ali do outro lado, né, enfim. E você tem essas tensões, né, entre Império Russo, né, e Império Austro-Húngaro, né, então o Império Austro-Húngaro já também começa a dar sinais ali de atritos, né, com outros países da Europa, e também isso vai provocando problemas, né? O barril de pólvora vai se remexendo ainda mais ali, né? Na região ali dos Balcãs, né? O Império Russo ali também, né? Mexendo naquilo tudo. Então, olha, o caldeirão ali está borbulhando, né, na Europa, né? Veja aqui a foto, ó. Cidadãos de Sarajevo leem um cartaz com a proclamação da anexação austríaca em 1908. Então, olha só, né, a Áustria chegou até, que é o Império Austro-Húngaro, né, chegou até a anexar Sarajevo, né, que é a capital da Bósnia, né, então houve até tomada de território, né, chegou até a isso. Então, as tensões aumentando cada vez mais. Vamos para o próximo slide. Falar um pouquinho do Império Turco-Otomano para vocês. Ó, foi criado em 1299. Olha como é velho, gente, como é antigo. 1299, século XIII. E se desfez em 1922. Olha isso. No ano da sessão de arte moderna aqui no Brasil. Olha, pesquisem para vocês verem depois, é bem legal. E vamos ver aqui a Península dos Balcãs também, que é o barril de pólvora da Europa. Tá? O Império Austro-Húngaro, como vocês podem ver aqui na foto, né, ele compreende todo esse território aqui. Né? Acompanhe aqui no slide comigo. Tá? Pega o território aqui próximo à Itália, né? Pega a Croácia aqui, próximo à Grécia também, Sérvia, né? Uma parte do Oriente Médio, né? Da África. Então é um império grande, né? Bem grande, né? E por várias questões administrativas principalmente, não tinha como gerir um império desse tamanho. Né? Ele se desfez, né? Acabou-se. A Península Balcânica aqui do lado, a imagem do meio para vocês verem, né? Formada aqui pelos países, né? Hoje em dia, que é Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, né? Macedônia, Kosovo, Grécia, Moldávia, vários países aqui, enfim, né? Tem vários. Não falei todos, mas... Então hoje ela é dividida assim, mas antes ela fazia parte do Império Turco-Otomano, tá? E aqui do lado uma charge, né, da época, inclusive, né, europeia. E mostra aqui, né, os governantes, né, das potências europeias. Né, você vê aqui o governante do Império Austro-Húngaro, o inglês, o francês, do Império Russo, né, em cima do caldeirão aqui, né, que eu falei que estava borbulhando, lembra? E escrito Balkan Troubles, né, problemas dos Balcãs, né, traduzido para o português. Ou seja, né, isso vai derramar uma hora, né, vai explodir uma hora. Né, e essa explosão vai ser a Primeira Guerra. Né, a gente já sabe, tudo isso vai culminar na Primeira Guerra. Né, tudo isso junto. Né.
Vamos lá para o próximo slide, gente. Próximo slide aqui, ó. O imperialismo alemão. Lembra que teve a Guerra Franco-Prussiana? A Alemanha foi vitoriosa, o Império Alemão, né, foi vitorioso, tá? Aí olha aqui, o imperador alemão Guilherme II dispensa o chanceler Otto von Bismarck, responsável pela vitória na Guerra Franco-Prussiana e pela unificação alemã. Olha só, o Bismarck fez até bastante pela Alemanha, né? Unificou a Alemanha, ganhou a Guerra Prussiana e aí o Guilherme II, ó, Bismarck, eu não preciso mais de você, pode ir embora, viu? Aí continuando aqui, para dar início a uma política imperialista agressiva, focada na anexação territorial. Então dispensou o Bismarck e investiu no imperialismo agressivo, né? Começou a afanar as terras lá, pegar as terras do pessoal da Europa também, né? Aqui vocês podem ver a foto, né, disso acontecendo, a dispensa do chanceler Otto von Bismarck, né? A legenda diz: Galeria dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Otto von Bismarck está vestido de branco. O grão-duque de Baden está ao lado de Guilherme à frente dos aplausos. E o príncipe Frederico, mais tarde Frederico III, encontra-se ao lado direito de seu pai. Tá? Então, está tudo aqui descrito para vocês. Tá? Na imagem acima, que estão circulados as duas figuras. Tá? Vamos para o próximo slide. Formação das tríplices, né? Então, vamos aqui organizar o pensamento, né? Tudo isso estava acontecendo na Europa. A Europa estava mudando, estava se desenvolvendo, estava acontecendo a segunda revolução industrial no século XIX, né? O neocolonialismo na Ásia e na África. Aconteceu a unificação da Itália e da Alemanha no final do século XIX. A Guerra Franco-Prussiana, o imperialismo alemão, né? O barril de pólvora lá na Península dos Balcãs, né? Tava ali, né? Se mexendo, né? Quase entrando em explosão ali, né? Porque os movimentos separatistas, né, do Império Otomano estavam ativos, né? Ali na Bósnia-Herzegovina, na Sérvia, né? O Império Austro-Húngaro estava em atrito com o Império Russo ali naquela região, né? Ao mesmo tempo que o Império Alemão estava em atrito com a Inglaterra e a França, né? Por causa do imperialismo na Europa, né? E tudo isso estava acontecendo, né? A Europa estava, né, vivendo grandes tensões. E aí formaram-se grupos de países na Europa, né, ligas, né, grupos para os países se protegerem, né, porque as tensões estavam grandes, e chamadas tríplices. Acompanhe aqui no slide comigo, ó, dadas as rivalidades e interesses de nações, países e impérios europeus, iniciou-se o processo de formações de alianças defensivas, tá? Formou-se primeiro a Tríplice Aliança, que eram as potências centrais. Quem eram? A Alemanha, o Império Austro-Húngaro, tá? Lembrem-se disso, e a Itália, que é as bandeiras que estão lá no começo, no primeiro slide, tá? Depois, segundo, Tríplice Entente, que são os aliados, tá? Lembrem-se disso, que são Inglaterra, França e Rússia, ou Império Russo, tá? Que eu falei, que estava em atrito lá com o Império Austro-Húngaro, tá? Então, Inglaterra, França e Rússia. E os países neutros, que eram os países que não apoiavam nenhum lado, né? Tinham alguns, e a gente pode falar deles nas outras videoaulas, tá? Mas também tinha os países neutros. E aqui vocês podem ver, né, uma figura, né, um mapa que ilustra
um pouquinho dessa realidade, né, da Europa naquele momento. Eu peço perdão que a figura é azul, né, a cor dos países aqui está em azul. Né? Mapa a gente não coloca em azul, porque azul é a água. Né? Mas, perdão por estar em azul aqui a Rússia e o Reino Unido e a França. Tá? E a Finlândia também. Vamos para o próximo slide. Vamos falar de paz armada. Muito importante isso aqui, tá? Apesar de negarem a possibilidade de um conflito armado, né, eles estavam formando ligas, né, formando tríplices, alianças defensivas, mas eles negavam a possibilidade de um conflito armado, tá? Ninguém vai se atacar, tá? As potências europeias iniciaram no início do século XX um processo de desenvolvimento e produção massiva de armamentos, né? Bem como estabelecer um alistamento militar e obrigatório em seus países. Como mostra esse cartaz aqui, ó. Britons, né? Wants you. Né? Buscamos vocês, precisamos de vocês. Né? É um cartaz de alistamento militar britânico da época, tá? E apesar de falar que não iam atacar ninguém, né? Se não me atacar, não vou atacar. É igual meme, mas não, eles estavam se preparando já para algum tipo de conflito, né? Estavam investindo na indústria bélica, né? Produzindo massivamente armamentos, né? Muitos armamentos, e alistando todo mundo no serviço militar que eles podiam, né? Jovens, adultos. E então o negócio estava complicando na Europa, estava complicando bastante. Próximo slide. Vamos aqui entender um pouco do que estava acontecendo, do que estava acontecendo agora. Inicia o que a parte dessa paz armada? A corrida armamentista, tá? Dessa época. O governo de Guilherme II, o alemão, né, o imperador alemão, né, se aproveitou do salto econômico da Alemanha após a Guerra Franco-Prussiana para a edificação da Marinha Imperial Alemã. Olha só, deu um upgrade na Alemanha, que beleza. Em rivalidade com a Marinha Real Britânica na supremacia naval mundial, famosa Marinha Real Britânica, é uma das mais famosas do mundo. Como resultado, cada nação se esforçou em superar o outro em termos de navios importantes. Por isso que chama de corrida, né, armamentista, né? Pessoal correndo um para superar o outro, fazer tecnologias melhores um que o outro, né? Vamos continuar aqui. Com o lançamento do HMS Dreadnought em 1906, que é esse navio aqui do lado que vocês estão vendo, tá? O Império Britânico expandiu a sua vantagem sobre seu rival alemão. A corrida armamentista entre Reino Unido e Alemanha acabou sendo ampliada ao resto da Europa, com todas as grandes potências dedicando a sua base industrial para produzir o equipamento e as armas necessárias para um conflito pan-europeu. Então, o conflito se iniciou entre ali a Inglaterra, que já era uma potência mais velha, né, mais experiente ali no assunto, digamos assim, né, e a Alemanha, né, que era uma nova chegada ali no pedaço, né, que tinha se unificado recentemente e estava praticando o imperialismo desenfreado ali, né, estava concorrendo loucamente ali, e isso despertou a concorrência ali já em mais potências da Europa, e aí as tensões começaram a aumentar ainda mais, né. E aí a gente vai ver isso depois nas outras videoaulas, como que esse conflito foi se desenrolando, tá? Que tá muito interessante. Sugestão de filme, ó, para vocês verem
um filminho aí, ó, na quarentena, né? Vamos respeitar as medidas restritivas, vamos ficar em casa e vamos ver um filme, ó. Sugestão de filme, 1917, tá? Tô aqui no slide seguinte do navio. 1917, ó, é o filme. Ele teve 10 nomeações ao Oscar, né, incluindo de melhor filme, do mesmo diretor, do realizador, né, do 007, ou aquele Skyfall. É muito bom esse filme, eu já assisti, tá? E ele mostra, né, a parte mais final ali da guerra, né, porque se passa em 1917, né, e é um filme em que dois soldados têm que levar uma mensagem, né, para um batalhão, né, avisando que eles têm que tomar uma estratégia nova, senão essa estratégia vai acabar matando muitos soldados ali, o batalhão quase inteiro. Né? Então eles têm que mudar essa estratégia, eles têm que levar essa mensagem rápido, senão essas pessoas vão morrer, esses soldados vão acabar morrendo. E ele mostra essas experiências de guerra ali, tá? Como foi a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, como era chamada, tá? E mostra principalmente as trincheiras, né? As trincheiras que eram muito importantes. Vocês vão ver no filme, assistam, é muito, muito legal esse filme. Se eu não me engano, tem no Amazon Prime e tem aí nos Netflix das internets que vocês assistem de graça, se é que vocês me entendem, tá? Que vocês baixam e assistem online aí, tá bom? É só procurar, tá? Vamos para o próximo slide. Atividade, ó. Vamos ler a atividade. Essa atividade vocês têm 15 dias para fazer, tá? Não falei no outro vídeo de sociologia, mas vocês também têm 15 dias para fazer de sociologia. Todas as atividades agora é 15 dias para fazer, tá? Vamos lá, ó. 1. Com base no conteúdo trabalhado na videoaula, aponte pelo menos um antecedente da Primeira Guerra Mundial que contribuiu para o seu desenvolvimento, tá? Então, um antecedente. Eu quero um antecedente, pelo menos, da Primeira Guerra Mundial. Mas eu passei mais, pode passar, pode escrever mais aí se quiser, tá? O que veio antes aí da Primeira Guerra, né? E até contribuiu para o desenvolvimento aí da Primeira Guerra, né? 2, questão 2, ó. Com suas palavras, explique o conceito de paz armada para as potências europeias do início do século XX, tá? Então, o que foi a paz armada? Quero que você explique para mim. A gente falou de paz armada, tá? 3, explique o porquê da Península dos Balcãs ser apelidada de barril de pólvora da Europa. Nós falamos bastante disso também, tá? Então você vai me dizer o porquê que os Balcãs são chamados de barril de pólvora, tá? A Península Balcânica era chamada de barril de pólvora da Europa. Por quê, né? Então, você vai fazer essa atividade e me entregar. Lembrando também que nós vamos começar a utilizar o Google Classroom, né? Vamos passar isso possível para todos os colegas. Eu vou falando nos outros vídeos também, à medida que eu vou me lembrando, tá? E é isso. Um grande abraço para vocês. Se cuidem muito, muito mesmo. E bons estudos. Tchau.